10 horas em São Paulo, bom dia, bom dia, bom dia. Você está no Manhã Bandeirantes, o Manhã Bandeirantes que traz o seu olhar de repórter sobre a sua cidade, seu bairro, sua rua, aquele problema que você vivencia diariamente. Aqui a gente trata desses assuntos, aqui a gente leva as suas reivindicações até as autoridades e tentamos resolver ou ajudar você a resolver o problema. Pelo menos a gente leva e cobra, viu? Não é por falta de cobrança aqui não, mas muitos dos nossos resultados têm sido apresentados aqui pelo Vitor Lupato, nos últimos dias pela Mayra de Jaimo, de reclamações que vocês fizeram e os problemas foram resolvidos. Eu queria falar hoje, na abertura do Manhã Bandeirantes, sobre a última pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa para a Prefeitura de São Paulo. Essa pesquisa foi feita entre os dias 24 e 28 de maio e ela entrevistou 1.500 eleitores. E esses eleitores, como explicava Murilo Hidalgo, que é o responsável pela pesquisa no Instituto Paraná Pesquisa, essas 1.500 pessoas são estratificadas, ou seja, se você em São Paulo tem 55% de mulheres, 45% homem, então você vai lá na pesquisa e tem 55% de mulheres entrevistadas, 45% homens. E assim por diante, de acordo com todas as características. A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos. Essa é a margem de erro estabelecida do ponto de vista técnico. Qualquer diferença inferior a 2,6 pontos, ela é considerada um empate técnico. Então vamos lá, vamos aos números. Primeiro, na pesquisa espontânea. O que é a pesquisa espontânea? É aquela em que você não apresenta nenhum nome de pré-candidato aos eleitores, aos pesquisados. E eles, por iniciativa própria, citam o nome. Nessa pesquisa, 66,8% ainda não sabe ou não respondeu em quem vai votar, um número significativo. Ricardo Nunes, o atual prefeito, tem 11,9% das intenções. E Guilherme Boulos, 10,6%. Depois, bem atrás, Tabata Amaral, 1,8%, Datena, 0,7%, Kim Kataguiri, 0,7%, Maria Helena, 0,3% e Pablo Marçal, 0,3%. É bom lembrar que Ricardo Nunes, em fevereiro deste ano, tinha 5,3% de intenção de voto, enquanto Boulos tinha 8,7%. Boulos estava na frente mesmo considerando a margem de erro. Esse número virou, está dentro da margem de erro agora, é empate técnico, mas virou. Ricardo Nunes tem 0,9% e Boulos 10,6%. Agora sim, nos cenários estimulados, ou seja, aqueles em que você apresenta os nomes dos candidatos para que eles possam escolher. E dessa vez também, incluindo o nome do jornalista José Luiz Datena e incluindo o nome de Pablo Marçal, do coaching Pablo Marçal. São dois nomes aí que podem aparecer. Pablo Marçal já confirmou a pré-candidatura, Datena ainda se aguarda uma posição se será candidato ou não. Pois bem, nesse cenário 1 estimulado, Ricardo Nunes lidera com 28,1% e Guilherme Boulos tem 24,2%. Empate técnico, mas com Ricardo Nunes quase 4 pontos à frente de Guilherme Boulos. Datena vem em terceiro, não mais Tabata Amaral. Datena vem em terceiro com 12,1%. Tabata Amaral em quarto com 9,1%. E aí Pablo Marçal, que só declarou a candidatura no domingo último, já aparece com 5,1%. Já aparece aí pontuando com 5 pontos. Kim Kataguiri 3,4%. Maria Helena 3,2%. E aí aparecem com menos de 1% os 4 candidatos menos conhecidos: Altino, Fernando Fantauzzi, João Pimenta e Ricardo Senesi. No cenário número 2 de pesquisa estimulada, os nanicos, os candidatos que têm menos de 1 ponto, não aparecem, foram excluídos. E aí, Ricardo Nunes lidera com 28,2% e Guilherme Boulos está em segundo com 24,2%. Mais uma vez, um empate técnico, mas com Ricardo Nunes 4 pontos à frente de Guilherme Boulos.
Datena, mais uma vez, em terceiro com 12,1%. Tabata Amaral com 9,3 em quarto, aparece mais uma vez Pablo Marçal, Kim Kataguiri, Maria Helena, assim por diante. Um cenário muito parecido com o cenário número 1. O cenário número 3 é o cenário sem o apresentador José Luiz Datena. Este cenário mostra um grande crescimento e uma maior diferença de Ricardo Nunes em relação a Guilherme Boulos. Ricardo Nunes aparece nesse cenário com 33,1% e Guilherme Boulos com 26,9%. Aí, Ricardo Nunes abre mais de 6 pontos em relação a Guilherme Boulos, fugindo já da margem de erro e, portanto, efetivamente liderando a pesquisa, segundo esse cenário 3, sem José Luiz Datena. E aí, Tabata Amaral volta para o terceiro lugar com 11,5%. E Pablo Marçal é o quarto colocado com 6,9%. Marina Helena tem 4,1% e Altino 0,9%. São os números do Instituto Paraná Pesquisa divulgados hoje com exclusividade aqui pela Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, que a gente traz novamente, um pouco mais detalhados, que mostram também a possibilidade de um segundo turno. E o segundo turno hoje, mais provável seria entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nesse cenário de segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, Ricardo Nunes teria 48,1% e ganharia de Guilherme Boulos, que teria 35,9%. Explicações para essa diferença e esse crescimento de Ricardo Nunes, segundo a pesquisa. Então vamos lá. Guilherme Boulos tem o maior índice de rejeição. Segundo a pesquisa, tem uma rejeição de 31,5%. O que significa isso? Significa que, se perguntado, o eleitor diz que não votaria de jeito nenhum em Guilherme Boulos. São 31,5% dos entrevistados. Em segundo lugar, em termos de rejeição, vem José Luiz Datena, com 24,7%. Pablo Marçal também tem uma rejeição alta, 24,7%, e aí aparece Ricardo Nunes com 21,3%. O destaque aqui é a baixa rejeição de Tabata Amaral, com 15,3%, o que pode significar um crescimento de Tabata Amaral no decorrer da campanha. Mais explicações para esse crescimento de Ricardo Nunes. A aprovação da administração dele como prefeito. O número cresceu, agora está em 60,9%. Segundo o Paraná Pesquisa, 60,9% aprovam a gestão de Ricardo Nunes, enquanto 34,9% desaprovam. Esses são os números mais importantes da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada hoje aqui com exclusividade na Rádio Bandeirantes. Alguns destaques. Primeiro, no quadro espontâneo, ainda 66% das pessoas não sabem em quem vão votar. No quadro do estimulado, a entrada de José Luiz Datena e Pablo Marçal embaralha um pouco e tira alguns votos de Ricardo Nunes. No cenário número 3, sem Datena, né? Aí sem Datena no cenário número 3, Nunes abre essa margem grande de 6 pontos. E no segundo turno, Ricardo Nunes teria uma margem de 13 pontos em relação a Guilherme Boulos. Portanto, está aí, a gente está se aproximando do mês de julho em que vão começar as convenções, em que as candidaturas serão confirmadas ou não, em que nós teremos certeza daqueles que concorrerão ou não, inclusive com as chapas formadas com os nomes dos candidatos a vice-prefeito. Pesquisa Paraná Pesquisa aqui no Manhã Bandeirantes, 10 horas e 9 minutos.